Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Bem-vindos a mais um estudo nosso sobre Apocalipse capítulo 14. Hoje é a terceira parte de Apocalipse capítulo 14, embora a gente vai estudar a segunda mensagem angélica, né? A gente já estudou a primeira mensagem. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, como sempre, vamos pedir a orientação do Senhor, a guia do Espírito Santo para ser o nosso instrutor e professor nessa noite. E vamos começar fazendo uma oração. Eu vou convidar alguém aqui que está aqui conosco, né? Para fazer a oração com a gente. Eu vou chamar aqui Fernanda. Fernanda, você pode fazer a oração aqui conosco? Abre o microfone, Fernanda. Aí. Sim. Oremos. Querido Pai que está nos céus, santificado e honrado seja o vosso nome, Senhor. Neste momento, Pai, estamos mais nós uma vez aqui, Senhor, neste dia, Pai, o dia santo que o Senhor, Pai, tem como memorial, o dia da criação, Pai, e quero te pedir, querido Deus, que nesse dia, Pai, possamos agora estudar a Tua palavra e aprender, Pai, mais de Ti. Pai, sei que muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer, cada vez mais, mas isso tudo já está previsto nas Escrituras. Que Teu Espírito Santo nos fale ao coração, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Como nós falamos aqui, a princípio, nós já vimos estudando sobre a tríplice mensagem angélica, que está lá em Apocalipse capítulo 14. E nós abordamos muitos temas dentro desta mensagem. Fizemos um estudo sobre a primeira mensagem, quando ela começou, e o que significava o Evangelho eterno que o anjo vinha segurando, que deveria ser proclamado a todos os povos, nações e língua. E quais eram essas três advertências? Falamos da primeira advertência que foi dada, né, de adorar a Deus, porque era chegada a hora do seu juízo. Joelso bem explicou que temer a Deus é guardar os seus mandamentos, né? Explicou que temer a Deus era guardar os mandamentos. E foi bem explicado também na primeira parte do nosso estudo que adorar a Deus, ele faz lembra a gente que adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar, o Deus criador. E o que aconteceu no dia da criação? Deus criou os seres humanos, Deus também criou o sábado, que serviria de sinal entre Deus e o homem. Mas hoje nós vemos muitas fábulas e muitos sofismas sendo levantados no meio do povo de Deus, dizendo que não, o Jardim do Éden não foi real. O Jardim do Éden, a história de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, é só uma alegoria, não existiu de verdade. Ora, então, se não existiu de verdade, Adão e Eva nunca pecaram. Se não existiu de verdade, o sábado também não foi literal. Então, essas duas forças dessa mensagem ficam inconsistentes. E se Adão e Eva não pecou, não teve um Satanás ali para levar Adão e Eva ao pecado, então não temos a necessidade também de um Salvador. Então, o ser humano não precisa de um Salvador. E Jesus também nunca vou ver necessidade de Jesus ter vindo. Percebem como essa teoria, essa teologia é diabólica? Pois sim, meus queridos irmãos. Nessa nova teologia que vem surgindo, ela vem como uma contrafação para derrubar o quê? A palavra de Deus, para poder, cada dia mais, poder minando a palavra de Deus. Hoje se é dito que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Parece bonito, né? Mas só que isso é bem diabólico, porque a Bíblia diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ela não contém trechos da palavra de Deus. Ela não contém tópicos da palavra de Deus. É toda a Bíblia é a palavra de Deus. E também a história lá no Jardim do Éden, da criação, ela realmente foi um fato, ela realmente existiu, entendeu? Não é alegórico, não é simbólico, realmente é literal. Deus criou o mundo, Deus é o criador do céu e da terra, e criou o sábado como um memorial da criação. E ele diz, lá em Ezequiel 20:20, que todo aquele que guarda o sábado serviria como sinal entre Deus e o homem. E percebe? Então, essas teologias que vêm se levantando, e nós mostramos algumas contrafações que surgiram na época de 1844, quando o movimento profético vindo através da Igreja Adventista começou a pregar sobre esta mensagem, a primeira mensagem,
começou a se levantar, falando para adorar o Deus Criador, porque era chegada a hora do seu juízo, já estava começando o seu juízo lá no céu, e o mundo não teria muito tempo para aceitar o plano da salvação que Deus determinou desde a fundação do mundo. E Deus já estava em execução lá no céu. Então, assim, o mundo não teria muito tempo para esperar por essa decisão. Já estava chegando a hora do seu juízo. Quando 1844 a Igreja de Deus começou a levantar esta mensagem, então também se levantaram várias contrafações, várias teorias. E nós falamos sobre o surgimento do darwinismo, que veio para contrapor a teoria da criação. Nós falamos sobre o espiritismo, que veio falar que nós não precisamos de um redentor, porque a reencarnação faz esse papel. E nós falamos também sobre Karl Marx, que surgiu com a ideologia de que nós não precisamos de um paraíso futuro, nós podemos fazer esse paraíso futuro aqui na Terra, e nem precisamos de Deus para isso, porque religião é um ópio, entendeu? Então, essas três contrafações vieram para combater a mensagem, a tríplice mensagem que vinha sendo anunciada por esse movimento profético. E agora nós chegamos ao estudo de número 2, né, que fala sobre a segunda mensagem angélica. E essa segunda mensagem angélica é tão importante quanto a primeira mensagem. E ela precisa ser proclamada, continuar sendo proclamada, porque ela já começou a ser proclamada desde 1844. A nota diz assim: a mensagem do segundo anjo, encontrada em Apocalipse capítulo 14, verso 8, anunciando a queda de Babilônia, foi apresentada pela primeira vez no verão de 1844. Já foram puras Babilônias, aqui se refere às igrejas que rejeitaram a advertência do julgamento. Então, essa mensagem já começou a ser proclamada também, a mensagem do segundo anjo, desde 1844. E quem pode aqui, que está entre nós, dizer o que diz a segunda mensagem do terceiro anjo? Olá, quem pode nos ajudar aqui? Que está entre nós, que pode nos dizer o que diz a segunda mensagem do terceiro anjo? A segunda mensagem dos três anjos. Olá, gente. Alguém pode se manifestar aí falando? Eu tô com. É para ler ou para explicar? Não, você pode ler e falar. Olha, eu estou um pouco confusa, mas eu acho que, como ela fala assim, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Eu não sei se ela está. Eu fico confusa às vezes se ela está falando em relação à igreja de Roma papal, que caiu naquela época, que perseguia os cristãos e perdeu o seu poder, ou se ela está falando do futuro agora em relação quando cair de novo, né? Porque vai ter outra queda na volta de Jesus. Mas eu acho que está falando primeiro da primeira queda, né? De Roma papal, do poder papal. Eu acredito que seja disso. Vamos lá, mais alguém gostaria de ajudar a gente? Joelson? A segunda mensagem diz o seguinte, ó. O anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria e da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. E aí, Joelson? Essa queda está relacionada com a Igreja Reformada. Envolve a Igreja Romana também, porque ela Cristianismo, né? é apresentada como uma instituição, um poder que deu do seu vinho para que todas as nações bebessem. Em Apocalipse 18 é dito que os reis da terra, e Apocalipse 17 também, e os grandes foram embriagados com o vinho da prostituição dessa mulher, né? Ela também teve filhas, né, Joelson? Exato. Então, nós temos Babilônia, ou melhor, nós temos a Igreja Romana também fazendo parte disso, mas esse momento do caiu Babilônia, historicamente falando, está falando de um ponto específico, não exclui a Igreja Romana, obviamente, mas o contexto exato, imediato dessa afirmação, na verdade, é uma constatação. Trata-se de um ponto específico da história, que é 1844, a partir de 22 de outubro. Você bem já disse aí sobre a questão das igrejas que rejeitaram
a mensagem do primeiro anjo, e a rejeição da mensagem do primeiro anjo, nós trabalhamos bastante essa questão da mensagem do primeiro anjo, né? Porque ela é o pilar de tudo que vai acontecer no contexto da segunda e terceira mensagem, e ali envolve pontos importantes na mensagem do primeiro anjo, que na verdade é um convite, né? Deus fez o convite ali através do primeiro anjo. E qual foi esse convite? O convite foi para que as igrejas daquele período de 1844, do movimento milerita, aceitasse que, a partir de 22 de outubro, Cristo passou a ministrar no Santo dos Santos o seu ministério sumo sacerdotal, no sentido de purificar o santuário com base em Daniel 8:14, né? Então, nós temos a mensagem do santuário ali. No contexto da mensagem do santuário, você tem o que deriva dele, o juízo investigativo. Como decorrência do juízo investigativo, você tem a base pela qual o juízo é feito, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Com a lei de Deus, nesse contexto da primeira mensagem, os 10 mandamentos, que é a base moral pela qual Deus julga, nós temos alguns pontos interessantes que são, primeiro, o homem não tem condições de obedecer aos mandamentos de Deus. Não tendo condições de obedecer aos mandamentos de Deus, Deus não abriu mão dos mandamentos para salvar o homem. O que ele fez? Ele mandou Jesus. Quando Jesus vem e morre, cumprindo o plano de redenção, ali nós temos o contexto da graça, ok? Então, nesse contexto de graça, você tem o evangelho eterno. Então, essa sequência de eventos teológicos de conhecimento que deriva dessa primeira mensagem foi o que Deus ofereceu no contexto da primeira mensagem para as igrejas de 1844, mas elas rejeitaram. Ao rejeitarem isso, nós temos o que vem na segunda mensagem, a constatação de que caiu a grande Babilônia, né? Então, o que representa a Babilônia hoje? Babilônia representa uma igreja, um movimento religioso que recusou e que tem insistido em recusar a oferta de Deus, o convite de Deus, para quê? Aceitar a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário, os mandamentos de Deus e a graça de Deus. Eles pregam muito sobre graça, só que a graça é uma combinação de lei. Dar ênfase à graça em detrimento da lei é pregar sobre uma graça sem lei. E, por outro lado, nós também precisamos ter cuidado para não dar muita ênfase à lei e esquecer da graça, porque a lei sem graça também é pecado, né? Envolve queda de Babilônia. Então, nós precisamos adotar o equilíbrio entre a questão de lei e graça, e isso a gente consegue perceber de uma forma assim bem ampla e equilibrada, bem detalhada, nesse contexto da doutrina do santuário, tá certo? Então, a rejeição dessa mensagem é o que representa a queda de Babilônia no contexto da segunda mensagem. É uma constatação de que, embora as igrejas usem a Bíblia, falem de Jesus, elas têm recusado os pilares que Deus estabeleceu para orientação e salvação na sua igreja. Obrigado, Gelson. Gelson, vendo você falando aí, eu me lembrei de uma pregação de Rodrigo Silva, onde ele fala o seguinte, que quando ele estava mostrando os compartimentos do santuário, né? E ele fala, quando você entra no lugar santo do santo, você vê ali a arca dos 10 mandamentos, né? Na verdade, você vê a arca, né? E os 10 mandamentos estão dentro da arca. E a tampa que tampava a arca era chamado de propiciatório. Eu sempre falo essa palavra errada, né? Propiciatório. E ele falou assim que a palavra propiciatório tem a ver com intercessão, né? Salvação, né? E perdão, né? Aí ele fala mesmo assim, é como se você, antes de ver os mandamentos de Deus, você vê o que você vê primeiro é o perdão, é a graça. A graça vem antes dos mandamentos de Deus, entendeu? Que é o que cobre os mandamentos de Deus, é a graça de Cristo.
E você, a primeira coisa que você vê antes de ver os mandamentos, você sabe que ele está ali, mas a graça de Deus está envolvendo ele ali. Pode falar, Jéssica. Essa didática ela é bem interessante, né? E se você observar, faz sentido, sim, porque quando Deus apresenta o seu ministério sumo sacerdotal no contexto do santuário, e essa visão que é apresentada do Santo dos Santos, é isso mesmo. Você não vê primeiramente a lei, você vê ali a arca com o propiciatório, né? Só que algumas pessoas têm dado muita ênfase à questão da graça e se esquecem que a graça é uma derivação da lei. Sem a lei não existe graça. A graça existe porque a lei é um fato inquestionável. É uma realidade imutável. Então, para que tivéssemos condições de, no contexto do cristianismo, da nossa comunhão com Deus, nos relacionarmos com Ele a partir desse viés da lei e não temos condições de, por nós mesmos, trilharmos o que está sendo exigido ou o que é exigido pela lei, logo você tem a graça. Então, pela graça é que nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, é muito interessante você perceber esse conjunto, porque no contexto do Santo do Santo, você tem o propiciatório, sim, que representa a graça, mas você também tem a lei. Em Apocalipse 11, 19, é dito que, João falando, né, que abriu-se o santuário no céu e foi vista a Arca da Aliança, né? Então, essa Arca da Aliança é a junção de graça e lei, ou de lei e Exatamente, graça, é uma o que coisa ele não está fala. separada da outra. Exatamente. Continuando aí no que você está falando, ó, a nota diz o seguinte: Babilônia representa religiões mundiais caídas, como você falou, inclusive igrejas na cristandade que caíram para longe de Cristo. A igreja é impura. A fornicação implica a fornicação, presta atenção, porque fala que Babilônia ela fornicou e bebeu, né? E se prostituiu. A fornicação implica que algo está tomando o lugar de Cristo, porque Cristo é o quê? O Cristo é o esposo da igreja, né? É o esposo, representa o esposo. Se a igreja está se prostituindo, ela está adulterando, ela está fornicando, ela está traindo aquele quem ela deveria estar casada. E esse alguém era Cristo Jesus. A Bíblia frequentemente retrata o relacionamento de Cristo e da igreja como um casamento. Bodas do Cordeiro, o esposo, que é Cristo, é identificado como Criador. Em Isaías 54, verso 5, diz assim: Este texto sugere que a substituição com o outro Criador seria fornicação. Qualquer igreja que faz tal escolha caiu. A mensagem do segundo anjo pode ser considerada como uma resposta à reação do mundo cristão à mensagem do primeiro anjo em relação à criação do julgamento, como o Joelson bem falou e explicou detalhadamente aqui. Então, a reação que eles tiveram em relação à primeira mensagem em 1844, rejeitando esta mensagem de Cristo como supremo, né, como nosso intercessor lá no céu, executando o juízo lá no céu, ao rejeitar esta mensagem, entendeu? Eles estavam agora tirando esse lugar de Cristo, né? E fornicando com outras mensagens que não tem nada a ver, né? Era uma traição. Mas vamos prosseguir ainda. Só um adendo, Cauã, enquanto você muda para o próximo slide, Sim, pode falar. uma informação importante é a seguinte, é que a queda de Babilônia ela é gradual e progressiva. Exato. Ela começa em 1844, a partir do dia 22 de outubro, mas ela avança ao longo das décadas e séculos, se aprofundando num estado de apostasia tão grande que a terceira mensagem, que é o que nós vamos abordar logo mais, ela passa a ser agora uma advertência. Então, é importante entendermos essa progressão das mensagens, porque na primeira nós temos um convite, na segunda uma constatação relacionada com a rejeição do convite, e a terceira mensagem que nós iremos trabalhar o corpo e os detalhes dela vai tratar exatamente da questão da advertência. Então, você percebe uma progressão aqui, né?
Quando fala lá que Babilônia caiu, caiu, né? Babilônia é representado por uma mulher. Trata-se de uma figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa a igreja pura e a mulher desprezível a igreja apostatada. Já lhe dou a oportunidade. Em Isaías capítulo 14, o rei de Babilônia é representado como Lúcifer. E Isaías capítulo 14, a taça de veneno que ele oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. Babilônia mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo. Deus ordena não adorar imagens de escultura, Êxodo capítulo 20 em diante. Porém, ela induz multidões a este grande pecado. Enquanto a Bíblia ensina a salvação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, Babilônia promove hereticamente a salvação por sacramentos, indulgências e boas obras. Pregar a mensagem é a nossa obra. Pregar a mensagem é a nossa obra. Embora seja poderosa a advertência mundial feita aos homens contra a adoração à besta e à sua imagem, a terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Ela convida o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Essa mensagem deve ser pregada com alto clamor, conforme declara a seguinte profecia. Então, antes da gente ir para a terceira mensagem e completar o raciocínio aqui, vou passar para a Evelyn. Agora eu consegui entender. Eu sabia disso quando mais nova e me esqueci. Enfim, às vezes é tanta coisa que a gente vai aprendendo que a gente vai bugando. Mas fez todo sentido, né? Porque há igrejas que estão corrompidas com doutrinas tanto em questão de não guardar o verdadeiro dia do Senhor, quanto questões de doutrinas espiritualistas. Por isso Muito mesmo bem. que elas caíram, se tornou covil de demônios, porque hoje a gente vê coisas assim, há muito tempo, na verdade, a gente vê coisas absurdas, o povo lá girando, falando coisas dizendo que está possuído por Deus, e, na verdade, eles estão sendo enganados, e muito facilmente eles vão adorar a imagem da besta, porque eles já estiveram nesse contexto durante toda a sua trajetória de igreja, porque eles acham que aquilo ali é o correto. E a Bíblia fala que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, porque hoje vemos muitos movimentos na igreja adventista, né, os subversivos ali tentando desfazer toda a doutrina do santuário, desfazer o sábado e tudo, para, se possível, enganar até os escolhidos. Enquanto muitos que estão enganados na Babilônia vão passar para a palavra, para o lado certo, outros, por sua vez, vão se corromper. Inclusive, acredito que os subversivos vão ser responsáveis por levar muitos ao engano e ao erro. Mas a gente tem que se atentar que a Bíblia, ela não diz vai enganar até os escolhidos. A Bíblia, ela diz, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por que a Bíblia diz isso? Porque só é possível quando a pessoa ela negligencia o conhecimento que Deus oferece. Porque como que eu vou buscar ao Senhor e ainda assim eu vou ser enganada pelas mentiras de Satanás? A pessoa só é enganada quando ela acaba cedendo, e aí termina sendo, né, sempre uma questão de escolha. Verdade. Obrigado, Evelyn. Joelson? É importante sabermos que a missão do remanescente, nesse contexto das três mensagens, é pregar o evangelho eterno. E, no original, o termo evangelho quer dizer proclamar, convencer. Você vai argumentar com outros a respeito de verdades absolutas e que não mudam. Nesse contexto, é importante sabermos que a Igreja Adventista ela está unida em missão, propósito e identidade. Evelyn colocou muito bem aí a respeito de um grupo que tem se levantado e tem feito muito barulho aí nas redes sociais,
e tem até crescido, de certa forma, entre nós. E é importante que as pessoas entendam que, embora haja essa composição de pessoas na igreja, a igreja, como instituição, ela está unida em propósito e missão. E a igreja não compartilha desse tipo de situação, né? E Evelyn colocou um ponto interessante, um outro ponto interessante, que foi a questão de pessoas que não estão entre nós hoje, mas que são fiéis à palavra de Deus. Ela até usou a palavra que é aqui, ela foi cirúrgica, né? Quando disse que as pessoas estão enganadas. E é exatamente isso, as pessoas estão enganadas lá fora. Só que haverá um momento de sacudidura, de derramamento do Espírito Santo, e pessoas que têm subvertido a palavra de Deus sairão desse local, sairão do crivo, sairão da igreja. E muitos que estão lá fora encontrarão nesta igreja que muitos saíram o seu espaço e se unirão ao remanescente para pregar as 3 mensagens angélicas, especialmente a terceira mensagem, que é a fase da advertência, né? Já estamos basicamente chegando num ponto de maturação, de apostasia e de uma polarização espiritual no mundo, e que as mensagens que hoje praticamente requerem do remanescente pregar é mensagem de advertência. Hoje você dificilmente consegue pregar na igreja um tema que não seja advertir a igreja sobre coisas que estão acontecendo entre nós, quando deveríamos estar pregando sobre coisas lá de fora. Mas, assim, está havendo uma conformidade entre o de fora e o de dentro, de uma forma tão perfeita, tão maligna, não vou dizer, a expressão perfeita aqui não cabe para essa situação, mas de uma forma tão maligna que nós hoje precisamos buscar a orientação de Deus para pregarmos mensagens de advertência na igreja, né? E é esse tipo de mensagem que trará uma contrapartida por parte daqueles que estão adormecidos no engano, no erro e na falsa segurança de que podem viver do jeito que estão vivendo e que no final tudo vai dar certo. E não é assim que a Bíblia ensina, né? As pessoas têm falado muito a respeito do amor de Deus, e é bom pregar sobre o amor de Deus. Mas um amor conivente, um amor que é permissivo, esse amor não faz parte da teologia bíblica. Nós não temos esse tipo de amor na Bíblia. Nós temos, sim, um Deus de amor, mas um Deus que é santo e que não adota postura profana de se misturar com o santo e com o profano. Nós não temos esse tipo de amor na Bíblia. Então, essa união do santo com o profano é da Babilônia, que não prega, ela seduz. Então, nós temos 2 realidades aqui nesse contexto apocalíptico. Nós temos a Igreja de Deus, porque são 2 mulheres, uma no capítulo 12 e outra no capítulo 17, sendo que a do capítulo 12, que tem a missão no capítulo 14, que é o tema que nós estamos estudando aqui, das 3 mensagens angélicas. Essa mulher do capítulo 12, ela prega, ela proclama o evangelho. E isso implica em mostrar as verdades, peso e contrapeso, e as pessoas vão escolher racionalmente, a partir do seu livre-arbítrio, o que escolherem. Babilônia, ela não prega, ela seduz. Apocalipse diz que essa mulher, ela seduz. Então, seduzir é escamotear, é enganar, é dissimular, e isso nós estamos vendo dentro e fora da igreja, né? Então, precisamos nos atentar para essa questão e buscar de Deus o cumprimento da sua promessa no tocante ao Espírito Santo, de acordo com o grande conflito. Há mensagens que nós precisamos pregar, mas que sem o Espírito Santo de Deus nós não temos condições. Então é necessário que o Espírito Santo desça sobre nós e nos use para dizer o que tem que ser dito, da forma que tem que ser dita e na hora que tem que ser dita. E sendo assim, a igreja será purificada, porque o joio será tirado de nós, mas através da sabedoria e da onisciência de Deus na pessoa do Espírito Santo atuando em nós, né? Então, nós precisamos desse momento. Amém. Presta bem atenção.
Nessa segunda mensagem do anjo, nós estamos aprendendo duas coisas aqui. A primeira é que Babilônia, o anjo grita, caiu, caiu Babilônia. E nós estamos abordando um pouquinho sobre o que é Babilônia, né? O que era o veneno de Babilônia, eram as suas doutrinas, né? Doutrinas mentirosas, que pervertiam completamente o conceito de que a Bíblia está ensinando, as colunas da verdade e da palavra de Deus. Inclusive, a Ellen White acrescenta mais um, que ela fala mesmo assim, que a imortalidade da alma será, junto com a questão do sábado, será esses dois pontos que vai ser muito contundentes, né, nesse tempo final, entendeu? Que é um veneno também de Babilônia, Babilônia pagã e mística, entendeu? A imortalidade da alma, e que a gente pode chamar isso de espiritualismo, né? Que vem cheio de conceitos espiritualistas, ideias que vão só crescendo e se ramificando. Então, essas doutrinas venenosas, que como Evelyn também falou, que não está só lá fora, está crescendo no meio protestante também, com a teologia liberal, que ela vai englobando secularismo, espiritualismo nas suas ideias, entendeu? E vem tentando tirar o poder da palavra de Deus e do espírito de profecia. Por outro lado, nós vemos também a missão da igreja. Nós abordamos muito aqui sobre o que era Babilônia e seus venenos, né? E por que o anjo vinha gritando e falando, caiu, caiu Babilônia? Agora nós vemos que esse anjo é o movimento profético de Deus, é a igreja de Deus, que desde 1844 ele já vinha pregando, né? Pregando sobre isso, já tinha começado a pregar sobre isso, sobre caiu, caiu Babilônia. E o que esse movimento profético vinha fazendo? Esse movimento profético vinha contrapondo essas mentiras, né? Derrubando essas mentiras com a palavra de Deus, desde 1844. Olha o que a nota diz assim, ó, para o povo de Deus ainda na Babilônia entender a urgência de sair, eles devem entender os pecados e os erros de Babilônia. Eles não vão sair de lá se eles não entenderem qual é o pecado e os erros de Babilônia. Isso coloca uma tremenda responsabilidade sobre o povo de Deus para cumprir sua missão de proclamar estas mensagens. Que mensagem? De explicar para este povo que estão em Babilônia os erros de Babilônia, os pecados de Babilônia, os erros de Babilônia, as falsas doutrinas, coisas erradas que eles estão falando. Embora essa proclamação seja recebida com raiva intensa e oposição feroz por expor Babilônia pelo que ela é, devemos seguir em frente com amor cristão e autenticidade bíblica, assim como aqueles que no passado cumpriram sua missão dada por Deus. Vejam como é a responsabilidade da igreja, desse movimento profético que é a Igreja Adventista, é uma responsabilidade enorme, queridos, porque nós temos essa mensagem foi colocada sobre a Igreja Adventista, de, biblicamente, ir ali agora, derrubar uma por uma desses venenos mentirosos, dessas doutrinas mentirosas, entendeu? Devemos fazer isso com amor cristão e autenticidade bíblica. Mas, queridos, até a verdade falada com amor dói. E muitas pessoas, como aqui diz, virão com raiva intensa e oposição feroz. Essa mensagem, meus queridos, essa mensagem do segundo anjo, ela é politicamente, como fala? Ela não é politicamente correta, entendeu? Ela não vai ser uma mensagem de agregar, de todo mundo ficar feliz, oh, que coisa mais linda, maravilhosa. Ela vai ser uma mensagem, ela é uma mensagem que levanta pessoas contra o povo de Deus, que vai levantar ira contra o povo de Deus, que vai levantar raiva contra o povo de Deus. Aí você me faz uma pergunta. Por que na nossa época nós não fazemos tanta diferença hoje em dia? Porque na épocas passadas a igreja fazia muita diferença e conseguiu proclamar em muito tempo, incomodava muito. Mas por que na nossa época a igreja não está incomodando tanto? É porque ela não está falando, entendeu? Ela não está falando, ela tá muito diplomática, entendeu? Ela não está falando, não está proclamando a segunda mensagem. E nós já estamos perto de proclamar a terceira mensagem, entendeu? Mas ela não está proclamando nem a primeira, nem a segunda mensagem, porque quando começar a proclamar essas mensagens mesmo, aí suscitará os levantes contra ela, entendeu?
a raiva, a ira serão levantadas contra ela. A igreja, em algum dado momento, ela parou de fazer isso, entendeu? Porque achou melhor, ficar melhor. Não que não estou generalizando, queridos, não estou generalizando. Mas você vê, essa semana eu mostrei até um vídeo para Joelson, de que a Igreja Adventista lá nos Estados Unidos, você sabe do projeto, né, que é produzir o livro Grande Conflito, né, em larga escala, e a gente está distribuindo esse livro, acho que é no ano 2023, se eu não me engano, vai sair distribuindo esse livro para todo mundo, né? Só que lá nos Estados Unidos eles já começaram a antecipar isso. E na cidade de Vermont, eles começaram a distribuir esse livro na cidade de Vermont. E saíram distribuindo para todo mundo. Só que o impacto dessa mensagem começou a causar um impacto, esse livro. E virou notícia de televisão lá nos Estados Unidos. Jornalistas falando, creio que todo mundo recebeu um livro como esse, chamado A Grande Controvérsia e tal. E aí, como os repórteres começaram a entrevistar as pessoas que tinham recebido o livro, né? E algumas pessoas falaram que aquele livro era muito chocante, né? E perturbador, e outros falando que aquilo estava incomodando, outros ficaram admirados com a mensagem, entendeu? E provavelmente isso vai causar alguma reação, entendeu? Já começou a causar uma reação, virou notícia de televisão nos Estados Unidos, a entrega desses livros lá nos Estados Unidos, para você ter ideia. E já vai começar a criar alguma grande reação. Quando a igreja se movimenta, quando a igreja começa a agir, é aí que começa a vir assim o resultado, né, da sua ação. E como o Gelson bem falou, que para a gente completar essa obra, a gente não consegue fazer ela sozinho, entendeu? A gente não consegue, porque os ataques serão muitos, muito fortes contra o povo de Deus. Serão ataques assim que vai te atacar, vai te minar dentro da sua casa, vai tentar te minar dentro da sua casa, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho. Em todos os momentos, Satanás vai usar todos os seus esforços para te minar. E se você não tiver não tiver recebido o Espírito Santo na sua vida, não estiver sendo guiado pelo poder do Espírito Santo, é provável que você não consiga resistir, entendeu? Porque humanamente são coisas impossíveis de se resistir. E nós não conseguimos terminar esta obra sem a força de Jesus, sem o poder que Jesus nos prometeu, o poder vindo do céu para nos auxiliar nesta obra. Então, meus queridos, nós devemos entender que a nossa responsabilidade como igreja, e é tremenda essa responsabilidade, é proclamar esta mensagem e mostrar para aqueles que ainda estão em Babilônia o porquê que eles precisam sair de Babilônia, entendeu? O quanto antes, porque está terminando o tempo do julgamento, entendeu? E ainda há tempo para eles saírem de Babilônia. E por que eles devem sair de lá? Qual o motivo que deve levar eles a sair de lá? Porque eles não têm consciência ainda do que é, por que eles têm que sair de Babilônia. E quem vai mostrar isso para eles, que deve levar essa mensagem, é o povo de Deus que tem essa mensagem. Entendem? Alguém que fala alguma coisa? Nós estamos passando por momentos de profundas transformações sociais e a igreja ela não está imune a essas transformações. Satanás, desde sempre, tem introduzido novas filosofias e ideologias e uma combinação de verdade com mentira, de cristianismo e paganismo, e soltado em, em determinados segmentos da sociedade e também da igreja, essas combinações maléficas. E durante algum tempo, pelo menos nós, parecíamos estar imunes a essas questões, né? A estas coisas. Você falou sobre a questão do grande conflito, que trouxe essa repercussão polêmica nos Estados Unidos, e o grande conflito já foi distribuído em outras datas e não houve essa polemização. Por que agora estamos diante disso? Você usou um termo bem interessante aí, que foi o fato de nós termos uma mensagem politicamente incorreta. Ela não é politicamente correta.
E hoje ela se destaca ainda mais como política. Ela sempre foi, ela nunca foi politicamente correta, só que hoje ela tem mais ênfase, ela aparece mais com uma mensagem não politicamente correta, porque Satanás ele conseguiu estabelecer na sociedade um sistema politicamente correto que tem a ver com a rejeição daquilo que preza por princípios e valores. Você não tem valores e princípios no politicamente correto hoje. Por quê? Porque o correto, o que é aceitável em determinados grupos, na verdade, na larga maioria do espectro social, das instituições de ensino religiosas, é aquilo que e tem a ver com a verdade que eu vejo como verdade, Uhum. e não com o que a Bíblia determina como verdade. Então, não é importante o que a Bíblia diz. Se me machuca, se me limita, se me reprova alguma orientação bíblica, isso não é interessante, porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão mais preocupadas com o que elas, com que elas terão de conforto, de um massageamento do ego e do eu, do que aquilo que vai ferir interesses e desejos, vontades. Então, essas coisas que ferem desejos e vontades não é mais interessante. As pessoas não precisam disso. Então, a sociedade está configurada, no contexto de politicamente correto, em que estas coisas que ferem preferências pessoais, elas não são mais interessantes. E se você insiste em fazer isso, você está incomodando. Então, as igrejas estão se adaptando para essa realidade. Existem pastores ganhando fortunas para pregarem aquilo que vai de encontro com a preferência das massas. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, não porque somos radicais ou queremos pensar diferente dos outros, mas porque a Bíblia nos orienta a agir na contramão daquilo que para os outros é normal. Exato. Então, estão usando a Bíblia para dizer que Deus não se preocupa com isso, que Deus ele não limita, ele não estabelece critérios e limitações para os impulsos desenfreados da natureza humana. Estão pregando isso usando a Bíblia. Estão ressignificando a Bíblia. Estão reinterpretando a Bíblia e ressignificando a pessoa de Deus no contexto da Bíblia. E estão usando a Bíblia para isso. Ou seja, você tem uma situação de mundanismo, de hedonismo, por parte de pessoas que querem ter essas coisas e, ao mesmo tempo, serem biblicistas. Então, a Bíblia não deixou de ser um elemento usado para a pregação de certos evangelhos. E a questão não é a Bíblia em si, não é ter a Bíblia, é como a Bíblia está sendo usada. E hoje nós somos praticamente um grupo sectário, um grupo separatista, e não tem problema nenhum sermos vistos dessa forma, como fundamentalistas ou extremistas, desde que esses conceitos venham contra nós a partir do validarmos o assínios do Senhor, porque isso é o que importa. E no mundo que nós estamos vivendo, viver e pregar com base no assínios do Senhor é ir contra os interesses da maioria, e não é fácil você ser considerado na sociedade que hoje prega a inclusão, valoriza a inclusão social, e você ser visto como um pária da sociedade, aquele que separa ao invés de incluir. Não tem problema nenhum, desde que isso seja feito com base no assínios do Senhor. Jesus agiu dessa forma. Jesus não foi inclusivista do ponto de vista social da época. Ele foi inclusivista do ponto de vista do assínios do Senhor, e é o que nós também precisamos fazer. É um discurso que existe hoje na atualidade que faz parecer que quando você fala a verdade, você é uma pessoa intolerante, né? E pegaram hoje a palavra fundamentalista e transformaram ela em uma palavra pejorativa. Mas, na verdade, essa palavra fundamentalista, ela não é uma palavra pejorativa. Ela quer dizer que você tem fundamento, entendeu?
que você é uma pessoa fundamentada em alguma coisa, uma pessoa que tem raízes, que é alicerçada. O contrário disso é uma pessoa sem alicerce, uma pessoa que descamba para qualquer lado, entendeu? Isso deveria ser uma coisa pejorativa, e não uma pessoa fundamentalista, mas transformar a palavra fundamentalista em algo muito parecido com extremista, entendeu? Como pessoas que fazem coisas loucas em nome da fé. Então, eles vêm hoje, na nossa sociedade, se você é uma pessoa que fala o que tem que ser dito, você é intolerante, porque você cria guerras em nome da sua verdade, né? Aí eu me lembro de uma frase de Cristo que ele diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, mas não é porque Cristo queria trazer isso, mas é porque a verdade em si, ela vai provocar esta divisão, entendeu? E ela é necessária, porque Satanás vem com a mentira doce e aprazível, entendeu? E a verdade confronta esta mentira, entendeu? E muitas pessoas tampam o ouvido, não querem ouvir, não querem aceitar. E isso vai causar inúmeras situações. Jaelson? Jaelson? Oi? Você Oi? levantou a mão. Você levantou a mão. Não, tinha levantado antes, esqueci de baixar. Ah, tá bom. Mas Pode você falar. tem falado aí sobre a questão do fundamentalismo, a importância, o significado de fundamentalista, e de fato é isso, é você ter fundamento. O problema de ter fundamento hoje é porque você vive numa sociedade líquida. O Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês Uhum. falecido, né? Ele escreveu alguns títulos relacionados com sociedade líquida, né? Uma geração líquida. E o que a gente entende por isso? A gente entende que o líquido ele se amolda a qualquer ambiente, a qualquer situação. Não existe um padrão. Exato. Qualquer coisa serve para que você se amolde, ou Ele seja, cabe, ele cabe. Se eu botar numa garrafa redonda, ele vai caber na redonda. Se eu botar numa quadrada, ele vai caber numa quadrada. exatamente, você não tem base, você não tem fundamento. É, Então, o que Deus propõe não é um cristianismo que se amolda a qualquer coisa, mas é que todas as coisas devem se amoldar ao cristianismo. Daí a questão do fundamento. Então, tudo deve convergir em torno do fundamento cristão. Não é o fundamento cristão que vai convergir para uma realidade líquida. Então, por mais que queiram destruir os pilares e os valores que são imutáveis da palavra de Deus e do próprio caráter de Deus, até porque a palavra de Deus é a transcrição daquilo que faz parte do seu caráter, isso não vai mudar. Porque Deus, de acordo com o Apocalipse, era, é e será, não há mudança. é. Obrigado, Gelson. E assim, queridos, nós entendemos a importância de como o movimento cristão, o movimento profético, estamos pregando esta mensagem, a primeira mensagem, a segunda mensagem. Nós já deveríamos estar pregando sobre estas coisas. Ah, mas a gente vai ser cancelado. Ah, mas as pessoas vão nos taxar de tolerante. Ah, mas vai acontecer isso, as pessoas vão nos odiar. Meus queridos irmãos, na época da igreja primitiva, as pessoas morriam queimadas nas estacas pela verdade. As pessoas eram jogadas aos leões por causa da verdade. E nós, hoje, ainda nos nossos tempos, pessoas estão sendo decapitadas lá no Oriente, porque estão pregando sobre Jesus, o Cristo ressurreto, entendeu? A salvação em Cristo Jesus, estão ousando pregar sobre isso lá no Oriente, na África também, estão morrendo, são atacados pelo Islã e mortos. E nós estamos com medo de sermos cancelados, das pessoas nos verem de mau jeito, entendeu? De nos taxarem de tolerante. Como é que a gente espera, quando o tempo de angústia de verdade chegar bem firme, a gente pretende se resistir se a gente tem medo só de desagradar, entendeu? Dessa primeira coisa de ser desagradável. É óbvio que nós temos que falar com amor, entendeu? Passar a verdade com amor, com sensibilidade, entendeu? Mas a verdade por si só, ela é uma coisa que vai
causar um impacto, entende? E temos que estar preparados para isso, entendeu? Temos que estar preparados para isso e devemos proclamar essa mensagem. É uma responsabilidade que Deus deixou sobre a igreja dele, sobre eu, sobre você. A gente vê muito se falando, tríplice mensagem angélica, mas se não se esmiuçua esse assunto dentro da igreja. Não se fala, como nós estamos estudando aqui, Apocalipse capítulo 14, paulatinamente, o que é esse evangelho eterno, o que a gente tem que pregar, como a gente tem que falar isso, entendeu? Não se instrui a igreja, não se trabalha a igreja para poder estar pregando essa mensagem, não existe até um material para a gente, na verdade, para que a gente possa estar trabalhando nesse sentido, entendeu? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente tem que entender que daqui para frente a situação vai só afunilando. E como o Josso bem falou, em tempos atrás, a gente falava sobre isso, não causava nem tanto impacto. Mas hoje em dia, com a filosofia do politicamente correto, de que você não pode ser intolerante, que você tem que Em nome de Jesus. o comunismo, então isso vai ficando cada vez mais difícil de ser dito. Você quer falar alguma coisa, Evelyn? Evelyn? Você quer falar alguma coisa? Evelyn, você quer falar alguma coisa? Então, isso fica cada vez mais difícil, né? Da gente poder estar. Isso fica cada vez mais difícil da gente poder estar falando, porque a mentalidade da nossa atualidade, como o Gelson bem falou, é uma mentalidade que não comporta mais essas ideias, entendeu? Não aceita mais essa ideia de que existe uma verdade. Lembre-se que nós estamos na era do relativismo, entendeu? Não existe mais uma verdade absoluta, entendeu? Cada um tem a sua própria verdade, entendeu? Cada um tem o seu modo de pensar. Eles não, nós estamos nessa época. Então, se você chega dizendo que existe sim uma verdade e ela é absoluta e a verdade é o que está escrito na palavra de Deus, você é um intolerante, entendeu? Mas aconteça o que acontecer, nós temos que levar essa mensagem até o fim. Pode falar, Gelson. Nosso tempo acabou. Já vi logo você levantando a mão, olhei logo para a loja. Tá bom. Pode falar aí. Mas, assim, gente, a mensagem do segundo anjo, a segunda mensagem, ela é uma mensagem de confronto com aquilo que está errado. Ela é uma mensagem que se contrapõe àquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, mas que é visto e ensinado como se fosse a palavra de Deus. Então, as pessoas se confundem com isso. E o fato de Babilônia, e quando nós falamos de Babilônia, nós estamos falando de um sistema religioso, é um sincretismo religioso envolvendo religião pagã. Exato, essa palavra aí, frisa bem isso aí, que é um sincretismo, é uma mistura de todas as religiões aí, ideias, né? Exatamente. Então, isso compõe a Babilônia. E o que mais preocupa e dificulta o entendimento do que é a verdade e do que é mentira é que Babilônia está usando a palavra de Deus. Ela fala sobre Jesus, ela canta sobre Jesus, ela estuda sobre Jesus, ela faz teologia sobre Jesus. E isso, de fato, confunde a cabeça das pessoas e, nesse cenário de tanta complexidade e dificuldade para separar da confusão, até porque Babilônia significa confusão e o objetivo de Satanás é exatamente confundir, ele não explica, ele confunde, é que há necessidade de nós assumirmos a responsabilidade de pregarmos as 3 mensagens angélicas. Então, a primeira mensagem foi pregada em 1844, e hoje nós precisamos dar ênfase a essa questão da segunda mensagem, que é uma mensagem de confronto com aquilo que não está certo, mas que as pessoas acham, pegam e defendem está certo. Então, a iniciativa de fazermos o contrário do que está sendo feito pela maioria no contexto desse sincretismo, requer também orientação e a direção do Espírito Santo de Deus, né? No momento nós temos o Espírito disponível a nós, no contexto da chuva temporã,
mas é preciso que recebamos a chuva serôdia, mas só receberá a chuva serôdia aqueles que agora estiverem imbuídos do poder de Deus no contexto da chuva temporária. E só receberão a chuva serôdia aqueles que entenderem que tem uma missão no contexto de Apocalipse 14, relacionado com as 3 mensagens angélicas, e que sem esse poder do alto, que é a chuva serôdia, o que tem que ser feito, como deve ser feito, não será possível. Então, se nós não temos essa consciência de que é preciso mais de Deus, é preciso mais do Espírito Santo para que sejamos eficazes e eficientes no combater esse sistema, eu dificilmente acredito, vejo possibilidade de termos o Espírito Santo, né? Se não estivermos conscientes dessa realidade, no sentido, no âmbito de uma profunda necessidade do Espírito Santo. Por mais que você estude, por mais que você se prepare, por mais que você busque encontrar contrapontos para esse sistema, você percebe que quando você se prepara para uma situação, Satanás vem com mais 2. E aí você não tem mais uma situação para lutar, você tem mais 2. Quando você se prepara para mais 2, Satanás já vem com mais 4. Eu sei que parece exagero de minha parte aqui, não ter fundamento o que está sendo dito, mas veja quantas teologias já temos hoje. Já temos a ideologia de gênero, já temos teologia queer, já temos teologia negra, teologia feminista, teologia social e tantas outras coisas só dentro da igreja. Espiritualismo. Exatamente. E eu estou falando de situações aqui que está entre nós. Se você sai para a realidade fora da igreja, você tem evolucionismo, você tem ateísmo, você tem o culto à Gaia, você tem até a questão do vegetarianismo. Hoje está deturpado com a questão do veganismo. Ser vegano e ser vegetariano são 2 situações diferentes. Então, assim, notem que a Igreja Adventista, ela sempre primou por questão de saúde, mas o falso sistema também tem primado por uma questão de saúde, só que num contexto místico. Exatamente. E as pessoas precisam entender o que é cada situação em seu devido contexto, tendo em vista a perspectiva bíblica. Então, assim, não é fácil lutar contra essas coisas lá fora, e eu só citei um pouco delas. Há necessidade urgente do Espírito Santo de Deus para nos preparar, nos qualificar, para sermos eficientes e pontuais no combate a essas heresias. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Verdade, o Espírito Santo nos tornar eficientes no combate a essas mensagens diabólicas. Que Deus nos abençoe mesmo. Eu não vou falar mais nada não, que já terminou com força mesmo. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa. A gente vai fazer uma oração aqui agora, e eu gostaria de pedir vocês que quando terminar a oração, vocês não saem não, fiquem aí para que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer um print, tá bom? E semana que vem, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, eu vou estar fazendo uma viagem para tratamento da minha mãe, e eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo para o nosso estudo. Então, eu vou avisar vocês na próxima sexta se eu vou conseguir chegar a tempo para a gente ter estudo, tá? Mas, se não conseguir, vocês já ficam sabendo que a gente vai estudar de hoje a 15, a última mensagem, que é a terceira mensagem, tá certo? Então, vamos fazer uma oração? Eu vou orar aqui com vocês e a gente terminar, a gente faz um curso, tá bom? Vamos falar com Deus? Querido Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu santo nome. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua missão que o Senhor nos deste como igreja, Senhor, de proclamar essas 3 mensagens. Ó Senhor, tu sabes que não vai ser fácil, Senhor. Tu sabes que nós vamos encontrar muitas barreiras aí na frente, muitas pessoas, Senhor, que se revoltarão. Dá-nos o dom do Teu Espírito Santo para saber falar do jeito que o Senhor quer que falemos, Senhor. Nos prepare, Senhor. Nos qualifique, Senhor, para completar a Tua mensagem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Cristo Jesus e ficaremos mais alvo que a neve. Abençoe o lar de cada um aqui, Senhor, que está estudando, Senhor. Que os santos anjos do Senhor estejam com eles também.
e que a tua presença também se faça presente na vida de cada um dos que estão aqui estudando, Pai querido. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, é o que pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos agora tirar uma foto? Por favor, todo mundo aí, em posição, para tirar uma